Como interferir nas incertezas e na casualidade dos fatos na gestão do negócio? Por meio de um sistema quântico e da inteligência artificial. O homem impacta o meio. Isso é condição sabida. O homem impacta o meio através de uma intenção direta, uma ideia, um pensamento. Essa intenção manifesta-se como energia elétrica e magnética, produzindo um fluxo de fótons, um fluxo ordenado de fótons capaz de alterar a estrutura molecular da matéria, tá? E aí a gente consegue causar um impacto no meio. O que é um impacto? Vamos entender o que é um impacto. O impacto ambiental. A gente normalmente fala impacto ambiental considerando o meio ambiente, mas no microambiente, no ambiente básico, nós temos também impactos ambientais que determinam muitas vezes a qualidade e a harmonia desse ambiente, ou muitas vezes o fluxo sistêmico dessa energia que pode impactar lá nos resultados lá na frente. Então o impacto ambiental, mas a melhor definição que eu encontrei foi na legislação. A própria legislação ambiental me define o que é um impacto ambiental. Segundo o CONAMA, 1986, o artigo 1º considera o impacto ambiental toda e qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população e as atividades sociais e econômicas, enfim, e mais. Tá? Então isso é um impacto ambiental, é uma energia que pode modificar o fluxo natural daquele ambiente. Fatores impactantes que nós temos então conhecidos, os mais comuns, por exemplo, qualidade do solo, qualidade do ar, qualidade da água, o conforto térmico, a poluição sonora, a poluição visual, os elementos químicos e biológicos do ambiente. Por exemplo, nós temos um impacto atualmente que é o coronavírus, é um impacto muito interessante, muito importante atualmente no nosso ambiente. As cores do ambiente, a iluminação, as plantas ornamentais específicas para cada caso, os efeitos psicológicos desse ambiente. Mas nós temos um outro impacto ambiental que não se presta muita atenção porque ele não é visível, que são as radiações e as energias sutis. E esse impacto faz toda a diferença numa atividade empresarial, no ecossistema do negócio. A minha especialidade é exatamente essa: radiações e energias sutis, tudo aquilo que a gente não enxerga no ambiente que pode impactar então esse ambiente. Isso é o meu trabalho, essa é a minha especialidade. Para fim de estudo, para fim de análise, para fim de modificações nesse ambiente, então eu dividi em 14 tipos específicos de energia que incidem em um ambiente. Energias cósmicas, eletromagnéticas, geomagnéticas, telúricas, eletrostáticas, de formas físicas, memórias desse ambiente, energia de magias, energia de símbolos e gráficos, energia de arquétipos, energia de formas, pensamento, energias espirituais e energia de elementos biorressonantes e os padrões de energias que podem ser criados então para modificar tudo isso. São 14 tipos diferentes de impactos ambientais que podem ser analisados em um ambiente, podem ser controlados e podem ser dominados. A gente consegue modificar então o fluxo de energia do ambiente a partir desses impactos, a partir dos seus controles. O impacto causado pelas formas pensamento, por exemplo, que é a energia irradiada pelas pessoas através das suas ideias, pensamentos, através das suas emoções, muitas vezes elas podem causar um impacto que pode estragar o ambiente. A gente entra muitas vezes num ambiente ruim, não se sabe por que esse ambiente foi impactado por uma pessoa que entrou ali e deixou esse ambiente daquela forma, né? Uma energia baixa, um padrão vibracional muito baixo, ele impactou o ambiente de uma forma negativa. Tem como modificar, tem como filtrar isso daí. A gente faz isso através de instrumentos, através de equipamentos, enfim. Existe um estudo científico feito por um cientista japonês, Masaru Emoto, que estudou as moléculas de água a partir então de situações onde ele fotografou as moléculas de água numa ameaça de morte, por exemplo, sob a condição de amor e admiração, sob a condição de uma oração, um rio poluído, uma música clássica, uma música heavy metal. Cada situação, então, ele
captou as moléculas de água a partir dessa incidência, desse impacto ambiental, e fotografou e viu a diferença que acontecia com cada uma delas. Cada forma de vibração, cada um desses fatos gerou uma molécula de forma diferente. E olha que isso é muito interessante, porque o nosso corpo é basicamente formado por água, 70% em média é formado por água. Então olha de que forma o ambiente pode impactar as nossas moléculas, as moléculas de água do nosso corpo, então está impactando o nosso corpo. O ambiente então impacta também dessa forma. Nós temos, por exemplo, um ambiente que todos conhecem. Cada cidade tem aquelas salas, aqueles prédios onde nada funciona. Ao lado funciona, do outro lado funciona, mas naquele prédio, naquele ambiente, naquela sala, nada dá certo. Tudo que coloca de negócio ali não vai para frente, não prospera. Um ambiente de insucesso. Ali nós temos uma energia impactante. Se não for desfeita essa energia impactante que tem ali no ambiente de insucesso, nada vai dar certo ali. Isso são memórias que ficaram ali. A energia mais forte sempre prevalece no ambiente. Tem que ser colocada então uma energia sobreposta àquela energia que está ali, para que aquilo venha a fluir de uma forma satisfatória. Senão vai ser sempre aquele desastre. Tudo que coloca ali não funciona. Tá? Então a gente já sabe, naquela sala, naquele ambiente de nada dá certo, nada funciona, ali tem que ser feito um trabalho para colocar ou resgatar aquela energia que tem ali, aquele padrão frequencial, ou colocar uma outra que sobreponha aquele padrão para que faça um efeito positivo, tornando esse ambiente favorável para que o negócio cresça então. Tá? O que é uma empresa? Vamos entender o que é uma empresa. Uma empresa é formada basicamente por energia humana e recursos financeiros. Tá? Basicamente são isso. O ecossistema da empresa, formado pelo ambiente interno, o ambiente externo e o universo de possibilidades, ainda assim são formados por pessoas. Né? Recursos financeiros é apenas um dos itens, e aí inclui máquina, equipamento, capital de giro, enfim, estoque, matéria-prima, produto, enfim. No entanto, nós temos os proprietários, colaboradores, os clientes, fornecedores, o poder público, a comunidade e outras entidades, tudo são formados por pessoas. Então a grande maioria de um negócio, de um ambiente empresarial, da energia do ambiente empresarial é formado por pessoas. Então, se eu quero modificar o fluxo de energia dessa empresa, se eu quiser modificar os resultados dessa empresa, eu tenho que trabalhar o quê? Quem eu tenho que influenciar? Os recursos financeiros, que são estáticos, ou eu tenho que influenciar pessoas? Basicamente eu tenho que influenciar pessoas, que são pessoas que fundaram, que fazem funcionar, que cresceram, que consomem, que vendem, que entregam, que produzem, tudo são pessoas. Né? Então eu tenho que influenciar pessoas. De que forma? Eu posso influenciar individualmente, pego cada uma delas a cada dia, a cada hora, a cada momento e vou tentando influenciar, ver qual é o problema, torná-la equilibrada, mas isso é inviável, impossível. A gente tenta fazer isso com a equipe de trabalho, vai lá, dá um curso, faz uma palestra, faz um treinamento e essa equipe sai motivada, sai equilibrada, enfim, e isso dura por alguns momentos. Por quê? Porque ela volta para o ambiente anterior que não foi trabalhado. E é a mesma situação que eu pegar um carro, por exemplo, lavar, passar cera, reapertar, deixar ele novo, deixar ele novinho e voltar a andar na mesma estrada esburacada, empoeirada que eu tinha antes. Ele volta na mesma situação anterior, né? Então assim acontece também com as nossas empresas. A gente tem que trabalhar o ambiente. A melhor forma de trabalhar o todo, porque a grande maioria da energia de uma empresa são pessoas, é formada pela energia de pessoas. De que forma então? Eu tenho que trabalhar de uma forma extrínseca, eu tenho que trabalhar o todo, né? Eu tenho que trabalhar a água do aquário e não o peixe, o peixinho, porque se eu trabalhar a água, eu estou trabalhando ele indiretamente. É assim que funciona, tu trabalha de uma forma extrínseca, de fora para dentro, para trabalhar o todo, e tudo vai se nivelando então no padrão médio de vibração que eu colocar para aquele negócio. Porque os relacionamentos, eles acontecem de uma forma involuntária, uma pessoa influencia a outra, o ambiente influencia a pessoa e a pessoa influencia o ambiente, isso é involuntário, se eu quiser ou não isso vai acontecer. Tá? A gente é a média das pessoas com as quais a gente se relaciona de uma forma mais próxima, e uma empresa é a mesma coisa. Se a grande maioria da energia de uma empresa é formada por pessoas, eu tenho que trabalhar então com pessoas, de uma forma extrínseca e a forma mais eficaz. De uma forma de fora para dentro, que tu trabalha com todos ao mesmo tempo e nivela todos naquele padrão que a gente quer nivelar. Tá? Porque cada pessoa de uma forma individual causa um impacto, né?
Tem um impacto pessoal, impacto individual naquele meio. Umas impactam mais, outras impactam menos, outras são impactadas e a cada momento isso pode se modificar. Depende muito da emoção da pessoa naquele momento, da energia da pessoa naquele momento. Quando eu chego no ambiente empresarial, a gente vai fazer uma análise, ver como está aquilo lá, a gente vai analisar a energia do ambiente. Né? Se capta a energia do ambiente da empresa, o ambiente interno ou de todo o ecossistema do negócio, e a gente analisa a entropia que está lá. Entropia o que é? É o caos energético. Apesar de que cada um dos elementos das pessoas que estão lá terem interesses muitas vezes bem definidos, mas esses interesses não somam, eles estão muitas vezes em conflito. Aí o que acontece? Todos trabalhando, dando o máximo de si, dando o máximo de rendimento pessoal individual, mas o somatório não chega ao resultado esperado. 2 mais 2 só dá 3, tem perdas, por quê? Porque o alinhamento não está alinhado. Tá? Existem forças divergentes, apesar de ser um esforço total de todas as pessoas, mas eles estão divergentes, eles não estão somando na mesma direção. E aí 2 mais 2 só dá 3, o resultado não chega àquele valor esperado. Se faz um alinhamento energético através de um sistema quântico, então, que é usado através da inteligência artificial, através do meio, e aí se cria uma sinergia dessa energia. Tá? Aí sim, aí 2 mais 2 vai dar 5. Exatamente, o somatório começa a ficar maior do que a soma das partes individuais. É como colocar uma vela num barco. Antes nós tínhamos o barco e as pessoas remando, o rendimento era X. Hoje nós temos o barco, as pessoas remando e mais uma vela no barco, onde o ambiente está ajudando a impulsionar. Então o somatório do resultado individual das pessoas ele é maior porque nós temos um elemento externo influenciando também. Isso é o que se faz através da reprogramação do ambiental numa empresa. Se faz a coisa alinhar, a energia alinhar e tudo acaba formatando de uma maneira que a coisa começa a andar num mesmo sentido, numa velocidade maior do que vinha antes, num aproveitamento de resultados maior do que a gente tinha antes. Isso é o resultado que se espera de uma reprogramação do ambiente de uma empresa. Então cria-se dessa forma a performance sustentável, que é o alinhamento de interesses entre a empresa, os colaboradores, os stakeholders, todos interessados no negócio, tá? Em ambiente propício e com constância. Não adianta criar isso só em determinado momento, isso tem que estar constante, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso é uma performance sustentável, isso melhora o engajamento, a satisfação e os resultados favoráveis do negócio. É dessa forma que a coisa funciona. É aos poucos que isso vai se remodelando e vai funcionando. E dessa forma também aquelas pessoas que não se enquadrarem nesse padrão frequencial que se estabelece através dessa reprogramação, eles saem fora. Automaticamente eles se sentem incomodados e pedem para sair. Muitas vezes causa surpresas, porque às vezes aquela pessoa que a gente nem imaginava é a laranja podre do cesto. Ela pede para sair, porque ela não está naquele padrão frequencial. Tá? Da mesma forma, outras pessoas são atraídas, as que se adequarem, que se sentirem atraídas por aquela frequência, elas vão vir para essa empresa, tanto como funcionário, como cliente, como fornecedor, enfim, todos serão atraídos porque estão naquela ressonância. É assim que funciona então a partir de uma reprogramação. Porque a energia mais forte é que predomina. Num ambiente, se for analisar, o som mais forte predomina, a luz mais forte predomina, a energia mais forte predomina. Então a gente tem que colocar a energia mais forte nesse ambiente para predominar, para conseguir se ter o controle daí. Porque se a empresa não controla a energia do ecossistema do seu negócio, as circunstâncias vão controlar. E isso pode dar um resultado qualquer. Então a gente tem que ter o controle do nosso negócio, controle energético. Nós temos que dar o tom da música que a gente quer que as pessoas dancem, né? Você vai num baile e está tocando uma valsa, todo mundo vai dançar valsa. Por quê? Porque eles estão dando o tom do baile, é isso. Isso a gente tem que fazer com o nosso ambiente, dar o padrão frequencial que a gente quer para o nosso negócio e tudo vai entrar em ressonância. Quem não estiver na frequência vai acabar saindo fora e quem está fora vai querer entrar e vai entrar nessa frequência. E aí a coisa acaba se alinhando e acaba tomando forma. Isso cria um padrão de energia. Tá? Esse padrão de energia ele é criado, então a gente cria de uma forma, pode ser criado de uma forma artificial, pode ser criado de uma forma natural, todo mundo pensando da mesma forma,
somatório de ideias, somatório de pensamentos de uma forma constante. Na prática isso não funciona. Na prática, ora a gente pensa uma coisa, outra hora já esqueceu, ou pensa outra, ou não tem intensidade para materializar aquilo que a gente pensa, que a gente tem ideia, e as coisas acontecem muito lentamente. Mas se for feito de uma forma artificial, por um sistema de computador que vai criar esse padrão de energia e manter constante com determinada frequência, determinado valor, determinada intensidade, vai formatar mais imediatamente aquele objetivo que se quer. Entendeu? O que é um padrão de energia? Esse é um exemplo bem rápido e prático de um padrão de energia. Um grão de milho, por exemplo. Um grão de milho, ele é um padrão de energia. E se eu triturar esse milho e fizer farinha, ele vai virar amido, proteína, lipídios, açúcares, enfim. Mas ele não é mais um padrão de energia. Por quê? Ele serve para a mesma coisa, para alimentação, enfim. Mas ele não é mais o padrão de energia, por quê? Porque o padrão de energia é aquilo que contém uma mensagem para formatar lá na frente. Então o grão de milho, se ele tiver as condições ambientais favoráveis e o tempo necessário, ele vai formar um pé de milho. Isso é a mensagem, ele tem uma mensagem dentro. Se ele tiver as condições ambientais favoráveis e o tempo necessário, ele vai formar um pé de milho lá na frente. E sempre um pé de milho, nunca um pé de laranja ou um pé de uva. É um pé de milho, por quê? Porque é essa mensagem que está intrínseca nele. A nossa empresa, se tiver um padrão de energia bem formatado, basta ter as condições ambientais adequadas, e essas condições a gente consegue formatar também a partir de um sistema de inteligência artificial, a partir de um sistema computadorizado. Ele vai formar aquele objetivo, aquele padrão de energia que se estabeleceu, que se criou, né? Que são os objetivos, os propósitos. Quando se tem um objetivo, tem uma situação que se queira resolver, a gente cria um padrão de energia para aquela situação e aquilo vai se desenrolando de uma forma, muitas vezes que a gente não entende, de uma forma que a gente pode chamar de coincidências, e a coisa acaba se formatando lá na frente. Então a reprogramação no ambiente, que é uma forma que a gente faz, que a gente usa para direcionar os objetivos da empresa, intensificar aquilo que a gente quer, ela foca nos objetivos e não nos problemas. Problemas sempre vai ter. O que é uma empresa? É resolver problema. O que é uma profissão? É resolver problema. Entende? A gente está sempre resolvendo problema. É isso que se faz, mas a gente tem que focar nos objetivos. E aí os problemas vão se desenrolando junto. Porque se você focar nos problemas, você vai trabalhar um dia inteiro apagando incêndio, e os objetivos tanto faz, a gente não tem esse foco aí. Então se cria um padrão de energia nos objetivos e os problemas vão se desentranhando, vão se resolvendo de uma forma natural, e isso faz parte do negócio, né? Uma reprogramação do ambiente, então, uma reprogramação quântica do ambiente básico, que é a técnica que eu aplico nesses ambientes para formatar então esse padrão de energia. Ele forma, além de intensificar esse padrão de energia do propósito, ele cria o ambiente propício, ambiente favorável para que isso aconteça, melhora as escolhas dos dirigentes, das pessoas que têm poder de decisão, melhora os resultados consequentemente. Isso é o que se faz então em um ambiente de trabalho, um ambiente profissional e um ambiente empresarial, conseguindo captar a energia inicial normalmente num caos energético, onde tem perdas, onde os resultados não estão satisfatórios, e transformar num ambiente reprogramado, com resultados na direção, na intensidade, nos valores estipulados, esperados, enfim. Isso que se faz. Se cria um ambiente harmônico, um ambiente favorável, um ambiente propício, as pessoas trabalham com engajamento, com satisfação, formando então uma performance sustentável, e a coisa fica bom para todos. Acaba atingindo e satisfazendo os resultados pessoais, os resultados de cada um dos interessados, os resultados da empresa então como corporação, como entidade. Ok, meus queridos? Agradeço a atenção de vocês. Essa então é o realinhamento que se faz, a reprogramação, formando tudo uma sincronia sistêmica da empresa, do negócio, das pessoas como todo, e tudo acaba se alinhando e tudo acaba funcionando de uma forma satisfatória. Muito obrigado pela atenção, agradeço, um abraço.